Temos nesse mês de março o tema Deus e seu povo, tema escolhido especialmente para o mês de aniversário da igreja, um mês que nós comemoramos 149 anos desta igreja. Um momento muito oportuno para nós pensarmos um pouco a relação de Deus com o seu povo, como nós vivemos essa relação, como Deus age diante de nós, como Ele toca a nossa vida, diante disso que Ele chama seu povo, povo de propriedade exclusiva, povo que Ele mesmo resgatou, povo que Ele tirou do tremedal de lama, povo que Ele trouxe para junto de si mesmo. Nós somos esse povo. Nós temos um outro versículo que fala a respeito do povo de Deus, que está em Deuteronômio 7, versículo de número 6, que diz o seguinte, aqui está uma declaração do porquê Deus formou um povo para si, e qual a motivação que Deus tinha ao dedicar um povo a Ele próprio. Diz o seguinte: Tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Nós encontramos aqui neste versículo, em Deuteronômio, o porquê que Deus escolheu um povo para ser seu. E segundo essa declaração que nós encontramos em Deuteronômio, Deus não escolheu esse povo porque esse povo era o mais numeroso. Deus não escolheu esse povo porque ele tinha mais capacidades, mas Deus escolheu esse povo porque Ele o amava. Ele escolheu essas pessoas para compor esse povo porque Deus amava essas pessoas. Você está aqui nessa igreja hoje. Talvez você é membro dessa igreja há muito tempo, ou você faz parte do que nós podemos chamar de povo de Deus nos dias de hoje. E certamente você tem a confiança e a segurança de que você não faz parte desse povo pelos seus próprios méritos. Mas se você lembrar um pouquinho da sua história, você vai perceber que, na verdade, o Senhor transformou a sua vida. Existe algum momento da sua história que você certamente tem lembrança de que o Senhor tocou a sua vida e você foi transformado de tal forma que hoje você pertence a Ele e você não deseja estar longe da presença de Deus, muito menos deixar de ser o seu povo. Porque se você passou por um toque de Deus, se você passou por alguma transformação, se você experimentou um relacionamento com Deus, você sabe que você depende dEle, porque Ele é a fonte de vida e nele estão todas as verdades, toda a continuidade do nosso viver. Você volta-se para o Senhor, porque você já entendeu que não tem outro tipo de vida melhor do que ser o seu povo. E quero conversar com vocês hoje a respeito dessa relação de Deus com o seu povo. Como isso acontece, como isso se dá. E penso que o Salmo de número 40 tem muitas indicações sobre essa relação. Nós vemos aqui um salmo, segundo o nosso entendimento, segundo os estudiosos, um salmo de Davi, que fala a respeito dessa relação, nesse caso individual, de Davi com Deus, com o Senhor, Deus com o seu filho, Davi, mas que nós podemos entender também que é a relação que Deus tem para com o seu povo. O salmo começa dizendo a respeito da confiança que esse salmista, Davi, tinha para com o Senhor. Mas eu quero inverter essa ordem, eu quero começar pelo último versículo deste salmo, quando Davi escreve o seguinte: Eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Penso que é uma conclusão clara de Davi quando escreveu este salmo. Ele começou dizendo que ele esperava confiantemente pelo Senhor, e o Senhor ouviu, se inclinou para ouvi-lo. Mas conforme ele vai escrevendo este salmo, essa oração de livramento, ele chega no final e diz: Senhor, diante de tudo que eu tenho falado, de tudo que eu tenho dito, de tudo que eu tenho vivido, eu preciso fazer um reconhecimento. Eu sou, na verdade, pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Essa
afirmação a respeito de si próprio é uma afirmação que precisa e deve estar no nosso coração como povo do Senhor. Quero colocar diante de vocês algumas coisas a respeito de Davi. Primeiro, que o rei Davi, nós lemos hoje o Salmo 51, ele faz uma afirmação que é absolutamente contundente e irrefutável. No Salmo de número 51, Davi diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós vamos encontrar em Paulo, escrevendo aos Romanos, o seguinte versículo, Romanos 7, de 14 a 17. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém o efetuá-lo, não. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Temos também em Paulo uma declaração a respeito de si próprio, a respeito de nós, a respeito de quem nós somos, o mal que existe em nós. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, ele diz o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo, porém todos pecaram. Afirmação a respeito da nossa identidade, de como nós somos, na verdade, pobres e necessitados. Nós encontramos ainda outras frases maravilhosas a respeito da nossa identidade. Nem tão maravilhosas porque, na verdade, ouvimos isso e questionamos: será que nós somos tão maus assim? Será que eu sou tão pobre e necessitado dessa forma? Mas vejo que esse pastor metodista, Richard Watson, diz a respeito da nossa natureza humana: por natureza o homem é totalmente corrompido e degenerado. Por si mesmo é incapaz de qualquer bem. Todos nascem num estado de morte espiritual. Todos nascem num estado de morte espiritual. Será que nós conseguimos dizer isso a nosso respeito? Quando você era um bebê, ou quando você vê um bebê, você consegue fazer essa afirmação? De que esse bebê, essa criança, nasceu num estado de morte espiritual? É uma afirmação forte, uma afirmação dura de ser dita. Quero pedir a sua atenção, porque é um texto um pouco mais denso, porém de uma profundidade muito grande a respeito dessa nossa natureza, que é do John Wesley, que nós conhecemos pela sua obra, mas também porque foi o precursor do metodismo. Em um de seus sermões ele disse o seguinte: sabe tu que és corrompido em toda a tua capacidade, em cada faculdade de tua alma. Sabe que és totalmente corrompido em tudo isso, inteiramente pervertido. Os olhos do teu entendimento estão escurecidos, de sorte a não poder discernir Deus, ou o que lhe diz respeito. As nuvens da ignorância e do erro permanecem sobre ti, envolve-te com a sombra da morte. Ainda não sabes nada como devias saber, nem a respeito de Deus, nem a respeito do mundo, nem de ti mesmo. Tua vontade não é mais a vontade de Deus, mas está inteiramente pervertida e falseada, avessa a todo tipo de bem, a tudo quanto Deus ama, e inclina-se a todo o mal, para toda a abominação que Deus odeia. Desde a planta do pé à cabeça, não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. E que frutos podem brotar de tais ramos? Só frutos amargos e ruins continuamente. John Wesley falando a respeito da nossa natureza. Que difícil ouvir essa declaração. Será que você assinaria embaixo? Será que se você parasse para conversar com um pastor: pastor, quero ouvi-lo a meu respeito, o que o senhor acha de mim? E o pastor fizesse essa declaração, você continuaria na sala pastoral? Você falaria: pastor, concordo com tudo que o senhor falou? A sua revolta seria grande diante desse texto? Se ele afirmasse que a sua natureza é totalmente depravada, você aceitaria isso como uma afirmação a seu respeito? Pois bem, John Wesley
disse isso num sermão, e trago ainda mais uma frase dele a respeito da nossa natureza humana. Ele diz: o homem natural pode ser iluminado intelectualmente, mas é cego espiritualmente. Pode ter afetos naturais, mas seu coração está morto para Deus. E é invencivelmente avesso à pessoa de Deus e à sua lei. Pode obedecer à letra, mas não pode obedecer no espírito e em verdade. Será que nós aceitamos isso para nós? Será que quando nós olhamos essa declaração de Davi, nós estamos falando do rei de Israel, respeitado, aquele que governou sobre Israel de tal forma que todas as gerações que vieram depois se lembraram dele. Davi, o grande rei, o rei justo, o rei das batalhas, que venceu todas as coisas, aquele que tinha riqueza, que tinha poder, que os negócios aconteciam, que unificou os reinos de Israel, norte e sul, que enfrentava grandes questões de conflitos, ele unificou tudo aquilo. Num salmo como esse, ele diz: Senhor, na verdade eu sou pobre e necessitado. Senhor, na verdade eu sou pobre e necessitado. No versículo 17 que nós lemos, o salmista Davi expressa a seguinte verdade: eu sou pobre e necessitado. E todos nós aqui, a começar por mim, somos pobres e necessitados. E não temos condições nenhuma de fazer o bem fora do relacionamento com Deus. Nós não temos condições nenhuma de fazer o bem fora do relacionamento com Deus. Para que nós ainda aprofundemos um pouco mais a respeito da nossa natureza, quero citar Paulo mais uma vez, no 3º capítulo aos Romanos, e ele diz o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quanta coisa ruim a nosso respeito. Quanta coisa ruim a meu respeito. Como a palavra de Deus nos desnuda, nos coloca diante de Deus sem nenhuma proteção. O Senhor que nos conhece por inteiro, aquele que sonda o nosso pensamento, aquele que conhece o nosso coração, tem essas palavras a dizer ao nosso respeito. Estamos no momento em que precisamos, na verdade, baixar a bola. Precisamos nos colocar no lugar a que nos é devido. É aqui que o Senhor nos coloca. Esse é o lugar que Ele diz que nós somos e que pertencemos. Porém, quero dizer para vocês que uma das coisas mais maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, e que amo quando eu encontro isso na Bíblia, é a conjunção adversativa, que acrescenta uma ideia de contraste, de oposição, de inimizade com aquela ideia. São as expressões mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Paulo escrevendo aos Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. E encontramos o salmista Davi dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. A ação do Senhor que vem ao nosso encontro, o mas do Senhor, o porém, o entretanto, apesar das nossas falhas, apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de nós não merecermos nada, apesar de nós não sermos quantitativamente um povo relevante, apesar de nós sermos o extrato da sociedade, aqueles que não têm nenhum tipo de honra para dizer alguma coisa, apesar de tudo isso, o Senhor nos tirou de um tremedal, de um poço de perdição, de um local cheio de lama, de barro, de sujeira. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O Senhor não só foi ao nosso encontro, o Senhor não só desceu em direção a nós quando nós estávamos nas piores das condições, mas Ele nos tirou de lá, nos colocou em pé sobre uma rocha, não mais sobre a lama, sobre o barro, mas sobre um alicerce firme, um local onde nós pudéssemos firmar os nossos pés. E o salmista diz que Ele nos colocou sobre a rocha, firmou os passos, e além disso Ele nos colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E Ele completa esse trecho no versículo 3, dizendo: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós estamos falando de um povo que conheceu a lama, mas um povo que agora está sobre a rocha. Nós estamos falando sim de um povo que antes não era nada, mas que agora foi colocado sobre o alicerce do Senhor, e sobre a sua boca, sobre o seu coração está um novo cântico. Um povo que antes não conseguia sair de dentro daquele poço de lama, mas que agora os seus passos estão firmes, estão sempre ali, postos para que a caminhada continue. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Ele se inclinou para mim, me tirou desse poço de perdição. O amor, que no grego é usado pela palavra ágape, é o mesmo versículo que João usou para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus usou do amor ágape, de tal forma que mandou o seu Filho. É o mesmo que nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, na primeira carta. Sei que todos aqui conhecem um pouco desse texto, e diz o seguinte: o ágape, o amor, esse que foi motivo para que Deus viesse nos salvar, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É desse amor que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que tem isso por motivação, que vem diante de nós, tudo espera, tudo suporta, a fim de nos ver livre dessa sujeira, da lama, da nossa natureza decaída, depravada, que nós temos que lidar todos os dias. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu e me tirou desse tremedal de lama. Quero compartilhar com vocês um dos pontos que eu acho mais interessante nas Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Quando nós olhamos um pouco essa obra de C.S. Lewis, principalmente na crônica O Cavalo e Seu Menino, existe ali uma história maravilhosa que, ao meu ver, é encantadora. Ali está Shasta, o menino, e Bri, o cavalo. Eles estão numa aventura, os dois. O cavalo é um cavalo especial, um cavalo falante, é um cavalo que é de Nárnia, por isso ele fala. Está junto de Bri, um menino, sem o conhecimento da vida, porém um cavalo especial, de Nárnia, cavalo de guerra. E eles estão, então, nessa aventura pela floresta, tentando chegar ao norte, em Nárnia. E nós temos a seguinte história: passam por uma assustadora experiência na floresta à noite. Bri, o cavalo, atentou-se pelo som e a aparente presença de um outro cavalo. Estão à noite na floresta. Mais à frente aparece, mais à frente, enquanto eles estão caminhando e sentem a presença do cavalo, eles entram
num outro local, e eles percebem que aquele cavalo que parecia estar seguindo eles some. E eles continuam a caminhar pela noite adentro na floresta. E mais à frente eles começam a ouvir os leões. Ali o cavalo experiente, Bri, olha aquela situação e fica apavorado, porém ele não mexe nos seus passos, nem vira a cabeça, tamanho o seu medo, porque achava que naquela floresta os leões que estavam ouvindo viriam atacá-los. E eles continuam naquela passada, até que lá na frente, no meio da floresta, quando eles entram no caminho, num riacho, deixam de ouvir aquele som. Continuam, e quando eles estão mais à frente, quando está mais escuro, diante de nuvens, não conseguem ver nada porque eles estão diante de uma floresta, ouvem novamente a presença de um cavalo, e parece que é um cavalo falante. Eles não veem em nenhum momento naquela floresta a presença do cavalo, nem dos leões. E C.S. Lewis conta essa história dizendo que eles completaram aquela floresta. Chegaram então no amanhecer na praia, passaram por aquela jornada, sem entender muito o que havia acontecido, se eles de fato foram acompanhados por um cavalo e mais uma pessoa, ou se de fato os leões estavam ali para atacá-los. Mais para frente, nos próximos capítulos, C.S. Lewis vai contar então da experiência do que eles viveram quando descobriram o que acontecia. Na verdade, aquela floresta onde eles estavam andando, eles viram numa outra oportunidade durante o dia, que o caminho que eles passaram era na verdade um caminho muito estreito, e que dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda, eram dois abismos. E à medida que eles ouviam aquele som do cavalo e depois dos leões, aquelas percepções fizeram com que eles andassem no breu daquela noite, naquele caminho estreito, e não caísse nem para a esquerda, nem para a direita. Depois eles entendem que quem fez isso foi Aslan. Nas crônicas de C.S. Lewis, Aslan representa Cristo. Nárnia, reino de Deus. E eles estão nesse mundo. O povo do Senhor, o povo de Deus, conta com esse tipo de amor. Quando nós estamos, na verdade, andando por caminhos e parece tão assustador, parece que não temos auxílio nenhum, parece que ouvimos vozes e contendas, inimizades, parece que o Senhor não está presente, a noite escura da nossa alma. O que na verdade nós não estamos vendo é o cuidado do Senhor para conosco, porque o Senhor nunca deixou de cuidar do seu povo. Nós somos dele, você é do Senhor, e Ele pagou um preço tão alto por você, que você não consegue mensurar, mas você precisa entender que o preço que Ele pagou pela sua vida, Ele jamais abrirá mão para qualquer outro tipo de proposta. Nas noites escuras da alma, os demônios tentam nos destruir, mas o Senhor cuida do seu povo, nos firma os passos e coloca um novo cântico nos lábios. O cuidado, o amparo e a libertação. No versículo de número 17, para nós concluirmos essa mensagem, o salmista Davi diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado. E a conjunção adversativa nos diz: porém, o Senhor cuida de mim. Tu és, Senhor, o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Não te detenhas, ó Deus meu. Brennan Manning, um autor americano, falecido no ano passado, escreve muito a respeito da graça de Deus. Ele conta no livro O Anseio Furioso de Deus, que nos últimos 30 anos, ele havia orado a passagem bíblica de Cantares 7:10, que diz o seguinte: eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Nos últimos 30 anos, ele tem orado: eu pertenço ao meu amado,
e Ele me deseja. E ele continua dizendo que orou essas palavras, esse versículo, nas alturas, orou numa experiência de 747 segundos, orou em mosteiros, em cavernas, em centros de retiros espirituais, em lugares desertos. Quando você toma, diz ele, quando você toma essas palavras para si pessoalmente, e ele quer dizer, bem pessoalmente, várias coisas lindas começam a acontecer. Segundo ele, o refutar dos tambores da condenação, o rufar dos tambores da condenação alojados em nossa mente, será substituído por um cântico em seu coração que tem o potencial de fazer seus olhos cintilarem. 2. Você não será dependente da companhia das pessoas para amenizar sua solidão, pois Ele é o Emanuel, Deus conosco. 3. O elogio das pessoas não fará seu espírito alçar os mais altos voos, nem sua crítica o fará mergulhar nas profundezas do poço. A rejeição delas pode enfermá-lo, mas não será uma enfermidade para a morte. 4. Num significado, desenvolvimento interior, você transitará de um devo para preciso orar. 5. Você viverá com a consciência de que o Pai não apenas o ama, mas gosta de você. O Pai gosta de você. Você vai parar de se comparar com os outros. Da mesma maneira, não procurará fazer alarde de quanto você é importante, vangloriar-se de suas vitórias na vinha, ou sentir-se superior a qualquer pessoa. 7. Você vai ler Sofonias 3, 17, 18 e verá Deus dançando de alegria por causa de você. 8. Vez por outra, ao longo do dia, você simplesmente saberá que está sendo visto por Jesus com um olhar de ternura infinita. Eu sou do meu amado e o meu amado me deseja. Cantares. Que possamos repetir isso constantemente a nós, até que entendemos que o Senhor realmente nos ama, porque parece que tem faltado para nós o entendimento de que Ele realmente nos ama como seu povo. Ainda Brennan Manning diz o seguinte, a respeito de si mesmo: sou eu um preso, que prometeu a comissão da condicional que se comportaria, mas não se comportou. E diz nesse livro que ele escreveu: Deus o ama do jeito que você é, que para aqueles que arrebentaram a coleira que os prendiam e se entregaram apaixonadamente às coisas do amor. Quero terminar essa meditação com uma poesia do Wolô, ou Volô. Na verdade, ele é brasileiro, de nome russo, mas conhecido de muitos aqui. Ele é um dos líderes da Comunidade de Jesus, que esteve conosco, comemorando 40 anos de igreja. Nessa sua poesia chamada Teus, diz ele: teu preceito é tão amigo, teu abrigo tão sagrado, teu chamado tão preciso, teu juízo tão perfeito. Tua vontade é que eu te aceite, o teu deleite é que eu te agrade. Teu ser que desceu menino, nos deu o poder divino de conhecer a fonte, o norte, de renascer de um ontem morte para a tua vida, para a tua vida. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. 149 anos desta igreja,
que nós poderíamos dizer Deus e seu povo em 149 anos de primeira igreja. Muitos verão, tremerão e confiarão no Senhor, porque Deus tirou todos nós, de um poço de lama, nos pôs sobre a rocha, firmou os passos e nos deu um novo cântico. Você é povo do Senhor, cante de alegria, louve o Senhor, porque Ele é o teu Deus.